Oi pessoal, esse é meu primeiro vídeo. Não é fácil ainda eu olhar aqui para essa câmera e falar com você nessa distância, sem escutar sua voz, sem te olhar aqui no videozinho aqui do outro lado, né? Dentro dos acompanhamentos que eu faço, sempre tem a interação online, mas eu vou conseguir, né? Porque eu quero te ajudar com informações, com toda a bagagem que eu tenho e que eu sei que é possível sim você mudar a realidade que você vive hoje de não conseguir chegar até a fluência do tão sonhado idioma que você quer aprender, né? Que você quer ficar fluente. Até morando em um país nativo, o negócio parece que, né, é travado, tem um freio de mão aí puxado. E não se preocupe que não é nada de errado especificamente com você, né? A maioria dos brasileiros que vivem no exterior, infelizmente, encontra essa mesma dificuldade. É algo do ser humano, tá? Que você vai entender um pouquinho mais pra frente. Então assim, como aqui é nosso primeiro vídeo, eu decidi abrir, né, o conteúdo aqui do nosso meio de comunicação, porque eu quero que você escreva para mim, mande mensagens para mim, contando a sua história, contando o que você acha que pode ser o problema, contando quanto tempo você tá aí e por que você acha que você ainda não chega até essa fluência, não destrava, quais são os impeditivos, as dificuldades que você encontra, tá? Para eu também ir criando conteúdos legais que possa colaborar com a sua situação. E, enquanto isso, eu resolvi falar sobre as 3 principais mentiras que a gente usa para nós mesmos, que a gente justifica, que a gente coloca a culpa, né, pra gente não chegar até a abençoada da fluência. São 3 mentiras, 3 mitos muito comum de ser escutado, né, como que a gente usa mesmo de justificativa, sabe, para justificar o porquê que isso, a fluência não chega, o porquê que destravar o idioma não ocorre, mas que na realidade nenhuma delas é o verdadeiro impeditivo, né? Nenhuma delas é o que mantém o freio de mão puxado. O que mantém o freio de mão puxado é porque, vê se você se identifica com isso. Tem dificuldade em estudar, tem dificuldade em praticar, em ampliar o vocabulário, muitas vezes fala mais o português do que o próprio idioma. Existem algumas dificuldades que a gente tem, que o ser humano carrega dentro de si e que a gente até sabe, fala, poxa, se eu estudar, poxa, se eu praticar, o negócio vai. Ok, mas por que é tão difícil conseguir estudar, conseguir praticar, mesmo morando num lugar nativo? Aí a gente inicia com a primeira mentira, o primeiro mito, que é o problema é que tem muitos brasileiros aqui. Ah, essa mentira aí é a que a gente mais fala, né? A fluência não chega, como é difícil, porque eu falo muito português sim, mas porque tem muito brasileiro. E brasileiro, um ajuda o outro. Então como que eu não vou falar português? Ai, Cláudia, aqui no intercâmbio é tanto perrengue que às vezes a gente passa. Eu sei, eu já fui intercambista, né? Eu já morei fora 3 vezes. Mas o que eu quero te dizer é que não é porque a gente convive, mora com brasileiro, tá cheio de brasileiro ao nosso redor, que a gente tem nossos amigos brasileiros, que a gente não pode destravar um idioma, que a gente não chega até a fluência. Afinal, tem muitos brasileiros que ficam fluentes em inglês, espanhol, italiano, em diversas línguas, sem nunca ter saído aqui do Brasil. E pensa aqui comigo, aqui no Brasil, só é brasileiro falando português. Onde que a gente tem a oportunidade de cair numa rua e ficar praticando inglês? Onde que a gente tem a oportunidade, do momento que a gente quer, encontrar pessoas para a gente praticar o idioma italiano ou espanhol, ou seja, o idioma que for, né? Vamos falar o inglês, que de forma mais generalizada é o idioma que une as pessoas mundialmente. É o idioma coringa, né? Que faz a união entre todos os seres, entre todas as nações. Ok, legal. Mas para onde que eu vou aqui? Por exemplo, hoje é uma quarta-feira.
né? Dia 28/7/2021. Opa, peraí. Vamos lá. Dia 28/7/2021, 15h15. E aí, gente, eu quero sair daqui para treinar meu inglês. Para onde eu vou? Eu tenho muitas opções? Eu não tenho. Você que tá aí fora, você tá com essa opção na mão. É como se fosse uma joia nas suas mãos. Só que você tem que colocar a joia para você usar. Você tem que ir nos lugares, você tem que se abrir. E dentro disso, dentro de um plano estratégico. Mas não vou falar de estratégia aqui. A questão é que esse é um mito. Esse é um grande mito que a gente usa, que é porque tem muitos brasileiros. Porque, como eu disse, tem muitos também que aprendem e ficam fluentes sem nunca ter saído daqui. Eu conheço vários. Inclusive, durante os meus intercâmbios, eu conheci brasileiros que estavam viajando ou que estavam também em um processo de intercâmbio e que já falavam super bem, já se comunicavam muito bem. Eles tinham ido para viver a experiência, para sentir a vivência, cada um pelo seu propósito. Mas a comunicação dentro da escola era já outro nível, eles já estavam em outra categoria. Então, dizer que não ficar fluente, porque tem muito brasileiro aí ao seu redor, é uma mentira. É uma mentira que a gente conta para nós mesmos, mas se você tá aqui, vamos parar de contar essa mentirinha, porque o primeiro passo é a gente olhar para a realidade, tá? Eu tô te falando isso, não é para te confrontar, é para você conseguir abrir, ampliar a sua percepção sobre as coisas e para conseguir olhar por um novo olhar, ampliar a sua mentalidade sobre o que realmente acontece. Que enquanto a gente fica nas nossas mentirinhas, a gente fica se auto-enganando, o negócio não vai para frente, tá? Então, vamos lá. Brasileiro, que é porque tem muito brasileiro, porque fala essa questão do português, é uma mentira, tá? Principalmente morando aí fora, porque você tem diversos recursos para você utilizar dentro desse país, dentro da cidade que você escolheu, e que esses recursos é justamente para você estudar, para você praticar, para você treinar, para você chegar até a fluência. Dificuldade é esse movimento, né? É o movimento do estudar com constância, é o movimento do treinar, do praticar com constância, certo? Ok, mas a gente fala disso lá pra frente. Vamos para a segunda mentirinha, o segundo grande mito que a gente usa diante dessa situação. Segundo grande mito. Cláudia, eu vim pra cá, país X, e estudo em uma escola muito barata. Eu fechei a escola barata, ou uma escola muito barata. As escolas caras têm menos brasileiros, aí lá eu acho que eu ia aprender mais. Aqui tem muito brasileiro na minha escola. Tem semana que vem mais, tem semana que vem menos. Tem muita gente que fala espanhol, né, que são latinos. Gente, é outra mentira. É outra mentira. Porque para uma pessoa ficar fluente em um idioma, ela não precisa estar na escola mais cara do mundo. É claro que talvez uma escola mais cara, ela tenha uma estrutura que favoreça uma melhor qualidade para você estudar e para você praticar, né? Quanto menos brasileiro, mais você é forçado a falar o idioma. Porém, acredite em mim, a escola, gente, eu conheço tanta gente que já chegou até a fluência e cada um usando um tipo de metodologia, que hoje é muito claro para mim, a escola ela é apenas uma bússola que nos dá a direção para a gente ir aprendendo pouco a pouco, tá? Como uma criança quando ela nasce, nasce, cresce, ela tá ali na família. Quem é a bússola dessa criança? Um bebezinho que vai crescendo, vai se desenvolvendo, são as pessoas, a bússola dessa criança são as pessoas que estão ao redor dela, que vai falando, vai se comunicando com ela e ela vai, aprendendo, aos poucos ela vai escutando, vai tentando copiar e imitar o que está sendo falado, ela vai aprendendo a se expressar. Essa é a bússola de uma criança. Para nós que já temos uma língua nativa, que é o português,
a gente precisa ter uma bússola também para a gente se direcionar. E a escola serve para isso. Uma escola, ela vem com uma metodologia, ela vem introduzindo a parte gramatical. Dentro dessa parte gramatical, você vai junto aprendendo vocabulário, aí junto com tudo isso você vai aprendendo a se expressar no presente, no passado, no futuro, no present perfect, né? E vai indo, né? Da maneira de se expressar, junto com o vocabulário, enfim, é só uma bússola. Porque se você pegar uma letra de música, por exemplo, e começar a bater naquela tecla daquela letra, você começar a entender o que aquela letra está dizendo, começar a praticar o som, né, de cada palavra, o accent, né, de cada palavra, o que cada palavra ali junto com a outra está tentando expressar, também é uma maneira de estudar. Como também pegar um recurso de um filme, assistir TV, assistir uma série somente no idioma. Você fica ali praticando, treinando, escutando, lendo ali na legenda, por exemplo, em inglês. Coloca ali na legenda em inglês e você fica escutando. Você também tá praticando. Então, assim, a escola não é o que vai fazer você ficar fluente ou deixar de ser fluente. A escola é apenas uma direção do conteúdo que é passado, que é aprendido para você ir absorvendo. Só que se você não pegar isso, estudar e praticar com constância, com disciplina, né, você não chega até a fluência, né? Não desenvolve. Quantas coisas você aprende na escola, quantas palavras você já pode ter visto durante o tempo que você está aí, enquanto você vai para a escola, que no dia a dia você não sabe o que significa e quando você quer falar, você não consegue se expressar nessas palavras. Eu tenho certeza que são muitas. E não é por culpa da escola, tá? Então, uma escola barata, uma escola mais cara, só vai mudar a estrutura. Mas para você chegar até a fluência, esse também, mentirinha que a gente conta, que a gente justifica. Vamos parar dessas mentiras, tá? A primeira já tá claro, essa também. Vamos então para nossa terceira mentira, o terceiro mito que é muito utilizado, para você também deixar de usar isso como desculpa, para abrir a sua mentalidade e mudar essa realidade aí. A terceira mentira é: Cláudia, eu trabalho no meu intercâmbio e eu convivo com pessoas, né, meu chefe, a família que eu trabalho, o lugar que eu trabalho, eu falo, eu pratico o idioma, mas eu não chego até a fluência. E por que eu te digo que essa é uma verdadeira mentirinha ali, que olha, se a gente cai e fica nessa mentirinha, a gente também fica patinando no mesmo lugar, né? Se a gente continua contando essa mentirinha, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque, gente, pensa aqui comigo. Você que é brasileiro, eu não sei qual região do Brasil que você morava aqui, né, no nosso país, mas aqui em São Paulo existem alguns bairros que tem muitos chineses, tem muitas pessoas estrangeiras, principalmente ali na região da 25 de março. Essas pessoas, elas sabem se comunicar. Elas estão dentro aqui do nosso país e comercializando coisas, né? Bolsas, objetos em gerais, né? Roupas, brincos, bijuterias, de contexto geral. E elas estão lá, elas estão trabalhando. Muitas delas às vezes estão em restaurantes, né? Em lanchonetes. Elas estão lá, elas estão no movimento delas. Então, dentro desse dia a dia, elas também estão praticando português. Mas quem falou que elas falam português correto? Quem falou que por elas estarem praticando o português aqui, elas vão chegar até a fluência dessa maneira? Praticando só dentro de um vocabulário específico, dentro do trabalho que elas desenvolvem. Para aquilo elas sabem entender, sabem se comunicar. Faz sentido ali, elas se viram, né? Ganham o dinheiro delas, comem, vive, viaja talvez, mas não são fluentes. E como que ela vai ser fluente se ela só fica dentro desse contexto? Se depois ela não vai ampliar esse contexto da disciplina no estudo, ela não vai ampliar o vocabulário, ela não vai praticar depois dentro do contexto de vida geral, sobre outros assuntos que ela quer conversar.
Ela não pratica em letras de música brasileira aqui, né, dentro do português. E isso, eu arrisco dizer, 99,9%, para não dizer 100%, tá? Porque para tudo nessa vida tem uma exceção. E aí, sei lá, caso você seja uma exceção, me escreva aí que eu também preciso ver alguma exceção para entrar aqui no meu índice, porque de todas as pessoas que eu já atendi até hoje, que são até casadas ou que namoram, que trabalham com famílias, né, que cuidam de crianças, tem algum empreguinho, que tá sempre se comunicando, as pessoas falam, Cláudia, eu não chego até a fluência, e eu pratico, eu tô sempre praticando, mas gente, tá praticando como? É igual essas pessoas, esse exemplo que eu dei aqui, dos estrangeiros que estão aqui no Brasil, praticando dentro de um contexto único, exclusivo, fechado. Como que a gente chega até a fluência assim? Se você bota uma criança que nasceu para conviver com pai, mãe ou qualquer adulto que seja, que só fica falando um contexto específico, aquela criança só vai aprender aquele contexto específico. E se aprender de maneira errada ainda, na forma gramatical errada, com o sotaque errado, ela vai continuar dentro desse contexto limitado, falando errado. O sotaque errado, com a estrutura gramatical errada, ou seja, não tem saída, tá? Então eu arrisco 99,9% dizer que se você convive com as pessoas aí nativas, com algum grupo de nativo, pode até ser um namorado, mas não destrava, é porque você não está tendo dedicação e constância no seu estudo do idioma. E essas pessoas, né, os nativos, eles aprendem a se comunicar com a gente também. Eles têm a maneira que falam com a gente, que a gente também já consegue entender. E a gente se fica habituado a entender o que eles estão falando. Por isso que com eles até vai, mas a hora que a gente vai para fora, vai para alguma pessoa diferente, ou algum contexto diferente, um filme, a gente fala, gente, o que tá acontecendo aí, né? A gente não entende nada. A gente vê que não é fluente, parece até que a fluência tá muito distante. E que talvez esteja, sim, talvez esteja, talvez não. Mas essa é uma realidade. E aí, o que eu quero fazer você refletir aqui é sobre uma questão que é muito importante, que é o porquê, o que está por trás dos seus comportamentos, da sua mentalidade, que não permite que você estude e pratique com constância. O que é que está por trás disso? É aí que está a verdadeira questão, tá? Porque todas essas mentirinhas, esses mitos que eu fui citando, enquanto você utilizar eles na sua vida, usar como justificativas na sua vida, você vai ficar patinando no mesmo lugar. É um auto-engano. Você vai estar patinando sem conseguir soltar o freio de mão. Para soltar o freio de mão, primeiro de tudo, você tem que entender e se questionar o que existe por trás para você ter tanta dificuldade em fazer o que precisa ser feito, que é praticar e treinar. Por que não consegue ganhar essa constância? O que impede que você, talvez, muito provavelmente, já tenha tentado, já tenha criado planos, metas de estudo, de treino, de talvez falar menos português, e aí o negócio não vai, você não consegue colocar isso no dia a dia. É um hábito, né? É um hábito que você não consegue aplicar no seu dia a dia. E é essa reflexão, é essa pergunta que você tem que fazer para você, tá bom? Porque é aí que tá a resposta. O verdadeiro motivo de você não chegar até a fluência tá nessa resposta. E essa resposta, eu te digo que é sim por um bloqueio inconsciente que faz você ficar patinando no mesmo lugar, tá? Agora, que bloqueio inconsciente é esse? Gente, aí eu vou deixar para gravar um outro vídeo para te explicar sobre isso, tá? Eu posso gravar vídeos, quero gravar, quero trazer informações para vocês aqui de como todos esses processos internos da nossa mentalidade, dos nossos comportamentos, como que é que tudo isso funciona e como que tudo isso pode ser usado a nosso favor, que
que é quando a gente alcança os nossos objetivos, quando a gente tem objetivos e comportamentos coerentes que nos levam até ele, como também os nossos comportamentos podem ser os nossos maiores inimigos. Então, enquanto eu não entendo esse processo e não tenho domínio sobre os meus comportamentos e eu ajo, tenho atitudes, comportamentos que não são coerentes, que na verdade me afastam do que eu quero, pode ter certeza que está sendo meu inimigo já nesse momento, mas que não precisa ser. E aí que tá a questão. Eu vou deixar aqui esse vídeo, esse conteúdo aqui em aberto, tá? Me mande mensagem, comente se você quiser comentar. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam se sentindo envergonhadas, né? Muitas das pessoas, tem gente que não, né? Que é realista mesmo, fala, olha, eu não sei, existe uma trava aqui, o negócio não vai pra frente. Como tem muitas outras que chegam até mim e falam, ai, Cláudia, eu tenho até vergonha de contar pra alguém aí no Brasil que eu passo por essa situação aqui. Então, assim, fique à vontade para me mandar por mensagem, por mensagem particular, agora de início. A gente está iniciando um trabalho em conjunto, que eu dependo também de você para que eu consiga te auxiliar. Então, o importante é sua mensagem chegar até mim. Ainda agora, eu quero muito que esse movimento cresça, que esse movimento ganhe força, porque eu sei que ele crescendo e ganhando força, você e todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse movimento aqui comigo, a gente vai estar crescendo juntos. Tá? Eu tô junto com vocês. A cada pessoa que eu ajudo, o meu coração se alegra, meus olhos brilham, minha vida se preenche. Então pode ter certeza, eu tô junto com vocês. Então vamos ganhar força aqui. Eu me uno a você, estendo as minhas mãos aqui para você dar suas mãos junto, unir suas mãos às minhas. E vamos juntos, tá? Me escreva que vou começar a gravar mais conteúdos aqui, mas eu preciso também ter uma direção, porque já faz muito tempo que eu só atendo as pessoas únicas, online, que é diferente. E gente, conseguir limpar impeditivos inconscientes meus que também me impediam de chegar até aqui na câmera e expandir esse serviço. Então agora já tô aqui, tô no movimento, eu só peço a sua ajuda para que realmente a gente vai caminhando pelo caminho certo. A internet é algo novo para mim, então peço também um pouquinho de paciência, tá? Para eu criar aqui os conteúdos e peço a sua colaboração para que esses conteúdos sejam de acordo do que realmente você precisa. Então, vamos, primeiro de tudo, parar de contar essas mentiras e eu deixo essa reflexão do que é que tá por trás aí para você não conseguir ter constância em estudar e em praticar o idioma que você quer aprender. Beijo! A gente se encontra no próximo vídeo e eu quero ver a sua mensagem aqui para ajudar para eu criar um próximo vídeo também, tá bom? Tchau, tchau!